A paz do Senhor, meus irmãos. Eu queria, nessa manhã de domingo, estou aqui na igreja, né? Eu vim para a consagração e não apareceu não jovem, né? E eu me resolvi fazer esse vídeo falando acerca de santidade, santificação, como é difícil, como é um assunto delicado, mas como é um assunto necessário. É tão necessário que Jesus ensina sobre a santificação, sobre a justificação, seja justo porque Ele é justo, santifica-te na verdade, a tua palavra é a verdade. São algumas passagens bíblicas que Jesus expressa a importância da santificação e da santidade e de ser justo no meio de um povo perverso, de um povo de obras má, e que a gente vai entrando junto, vai começando a conviver junto, daqui a pouco a gente perde o foco principal e o nosso objetivo principal, que quando nós aceitamos Jesus, que era viver para Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós fomos separados para Deus e para as boas obras, e isso requer a santidade, né? Não existe salvação sem santidade. Diz assim, em Hebreus, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele é bem explícito, é uma palavra bem explícita. Sem a santificação, a qual ninguém verá o Senhor. Então, a doutrina da santificação, ela, embora desprezada em muitas igrejas, nesse atual cenário de surgimento de muitas igrejas, a doutrina da santificação ela é ignorada porque ela pode afastar membros. Então, para muitas igrejas é mais importante ter crentes que fazem parte da igreja humana, terrena e visível, do que mesmo fazer parte da igreja invisível, que é a igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus, para fazer parte, nós precisamos da santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Pedro, ensinando acerca da santidade, exortando acerca da santidade, diz assim, capítulo 1, versículo 13 em diante. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente a graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? Então o apóstolo Pedro, um dos discípulos de Jesus, depois apóstolo, ele faz um ensino sobre a santificação, sobre a santidade. E neste ensino ele fala, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Tudo que você for fazer, você tem que lembrar que você é diferente. Eu vou trabalhar, eu sou diferente. Eu vou me santificar. Vamos fazer uma brincadeira. Nessa brincadeira você é diferente, você não vai sair do nível de santidade. Você vai brincar, mas com santidade. Vamos para a escola, vamos no ônibus. Você tem que lembrar que você é diferente. E você tem que ser diferente ali também. Em tudo que você for fazer, falar, andar, vestir-se, em todas as circunstâncias da sua vida, você tem que mostrar uma diferença. E essa diferença é a separação, é a santificação. E é por isso que o apóstolo Pedro, ele fala, sede santo em
toda a vossa maneira de viver. Em toda a vossa maneira de viver. Porque é santo aquele que vos chamou. No versículo anterior que eu li, ele fala, meus irmãos, que nós devemos ser sóbrio. Uma pessoa sóbria é uma pessoa de entendimento. É a pessoa que compreende e age com prudência. No meio que nós vivemos, amados, tem muitas doutrinas falsas e muitas coisas que a gente procura na Bíblia para tentar alimentar uma falsa doutrina ou até mesmo o nosso ego. Às vezes vai procurar assuntos ou coisas na palavra ou até mesmo de pregadores que tem aí por aí, né, ensinadores falsos, para tentar justificar coisas que a pessoa faz de errado. Né? A pessoa faz alguma coisa errada ou tem uma prática errada e quer se justificar dentro da palavra para dizer que pode. Então, irmão, aí a pessoa foge da doutrina da santificação. A palavra do Senhor fala que nos últimos dias surgirão falsos mestres ou falsos ensinadores que, com pretexto de liberdade, né, introduzirão, né, dentro das igrejas a libertinagem, que é uma prática já pecado. A libertinagem é pecado. A pessoa viver fora do contexto de santidade, ou seja, a pessoa se torna igual a todo mundo. A pessoa é diferente da igreja, mas quando sai da igreja é igual a todo mundo, não tem diferença. Você não tem santidade, não tem separação. A ovelha e o bode, né, ou os outros animais são do mesmo jeito, não tem diferença. Este evangelho, irmão, de igualdade, não é o evangelho de Cristo. Sempre Deus quis que nós tivéssemos diferença. Quando Deus escolhe Israel, Deus não quer que Israel seja igual ao povo do mundo. Então, ele dá uma ordem que não é para ele se corromper com o povo do mundo, e ele dá um sinal, né, que nós conhecemos como, Deus chama todos Israel e ao 8º dia eles tinham que circuncidar. Aquilo era um sinal de diferença, o povo era diferente dos demais. Hoje a santidade, a separação do mundo do pecado, dessa vida vazia que o mundo está aí, essa separação, essa santidade é a diferença. Então não existe, irmão, evangelho sem sacrifício, sem renúncia, sem santidade. Não existe. Então, mas é bom ali ou acolá, porque pode ser de qualquer jeito, pode ser de todo jeito. Irmão, se você quiser fazer parte apenas de uma igreja, de um movimento religioso, tudo bem. Mas se você quiser fazer parte do céu, se você quer morar no céu, se você quer viver eternamente com o Senhor Jesus, se você quiser realmente ser salvo em Cristo Jesus, você tem que procurar obedecer a palavra de Deus. Amém? Então, em Mateus 5,48, Jesus fala da santificação. Sede, pois, perfeito, porque perfeito é aquele que vos chamou. Em 2 Timóteo 3,16, ele fala que a palavra de Deus ela tem poder e autoridade. Ela é uma palavra que pode ensinar, redarguir, corrigir, repreender. Ela é inerrante, inspirada por Deus. Em João 17, versículo 17, fala: santifica-te na verdade. Está lá, em João 17, Jesus dizendo: santifica-te na verdade. A tua palavra é a verdade. Em 1 Pedro 1,15, nós lemos: sede santo em toda a vossa maneira de viver. 2 Coríntios 7, versículo 1, fala que nós devemos aperfeiçoar a santificação. Ser santo e viver um aperfeiçoamento dessa santificação. Em 1 Tessalonicenses 4, no versículo 3 ao 5, fala que a vontade de Deus é a vossa santificação. Está lá, você pode abrir a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 3 até o 5, você vai ver que a vontade de Deus é a vossa santificação. Olha só, a vontade de Deus. Você quer fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus é que nós nos santifiquemos. Em 1 Tessalonicenses 4, já o versículo 6 e 7, fala que Deus não nos chamou para a corrupção, Deus não nos chamou para essas coisas horrendas, Deus não nos chamou para a concupiscência, Deus não nos chamou para a podridão do pecado, Deus nos chamou para
a santificação. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, versículos 6 e 7, você vai ver este assunto, né? É bem pertinho do outro, né? O outro é versículo 3 ao 5, e este aí é o 6 e o 7, fala que a vontade de Deus é a vossa santificação, e Deus não nos chamou para o mundo, né? Para a corrupção, mas para a santificação. E aí 1 Pedro 2,9 fala a nação, né? O povo que Deus quer, é um povo santo, né? Nação santa, povo eleito, exclusivo de Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9, né? Deus quer uma nação, Deus vem buscar um povo santo, adquirido, separado, de boas obras, uma nação santa. Então, em todos os requisitos do Novo Testamento, não é o Velho Testamento. No Novo Testamento, de Jesus, dos apóstolos, em todas as circunstâncias, Deus fala que nós devemos ser santos. Deus fala que nós devemos amar a santificação. Deus fala que nós devemos buscar a santificação. Deus fala que Deus quer que nós sejamos santos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos em toda a vossa maneira de viver. A palavra de Deus diz que nós devemos ser justos porque Ele é justo. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo. A palavra de Deus diz que nós devemos seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a doutrina da santificação, ela é importante, não só importante, ela é necessária. Ela é necessária para que nós tenhamos intimidade com Deus, para que nós possamos ali ir ao céu, morar com o Senhor, ser santo porque Ele é santo, ser justo porque Ele é justo. Então procure a santidade, procure a justiça de Deus, procure ser santo, procure ser separado do pecado. Não deixe o mundo vos enganar. Honre a Deus, honre a sua família, honre os seus irmãos. Viva um evangelho genuíno. Tenha cuidado com o evangelho adulterado. Tenha cuidado com os pregadores de rosa. É muito bom, irmão. É muito bom ouvir só mensagens boas, sem responsabilidade. Você não precisa fazer nada. Você não precisa se sacrificar, você não precisa renunciar. Você só precisa estar numa igreja. É muito bom que fosse assim. Mas não é. A palavra de Deus requer renúncia, levar a cruz, seguir a Jesus e principalmente ser santo em toda a vossa maneira de viver. Procurar a santificação, procurar a santidade não é só algo que é melhor para nós, é algo que é necessário para nós. É importante para a nossa vida cristã e para a nossa vitória e para a nossa ida ao céu. A paz do Senhor Jesus, fique na paz de Deus, fique com o Senhor Jesus. Tenha um dia abençoado e medite nessa palavra. E procure viver um evangelho genuíno de santificação. A paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus.